Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje contarei a história de Santa Bárbara, uma virgem mártir do século III que teria nascido na Nicomédia, atualmente Izmit, na Turquia, por volta do ano 280 da era cristã. Por conta das circunstâncias de seu martírio, é considerada a santa protetora contra tempestades, raios e trovões. Sua comemoração ocorre em 4 de dezembro. Assim como São Jorge, é uma das santas mais antigas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Bárbara, segundo nos conta a tradição, era filha única de um nobre e rico habitante da cidade. Como era comum nessa época, seu pai, de nome Dióscoro, era pagão e devoto aos deuses da antiga religião de Roma. Roma só foi adotar o cristianismo quase um século depois dessa história. Assim, Bárbara foi criada com ensinamentos sobre os deuses romanos. Seu pai tinha receio que sua filha única se envolvesse com a sociedade que ele considerava corrupta, e por essa razão decidiu criar Bárbara isolada, trancada em uma torre que ele tinha em sua propriedade. Mesmo recebendo os ensinamentos da religião de seu pai, Bárbara não sentia que aqueles deuses seriam responsáveis pela criação do mundo e de todas as coisas. Mesmo trancada em sua torre, Bárbara podia vislumbrar a imensidão da criação de Deus e, impressionada com tudo, começou a sentir no seu íntimo o desejo em conhecer o Deus verdadeiro. Naquela época, a sociedade romana politeísta, que acreditava em vários deuses, dificultava aos cristãos professarem sua fé. Os seguidores de Jesus Cristo eram perseguidos e torturados. A família de Bárbara não era diferente. Contudo, a solidão em que a santa vivia acabou auxiliando na sua contemplação da criação e no seu conhecimento instintivo do Deus único e verdadeiro. Ela cresceu uma bela mulher e era desejo de seu pai que se casasse. Porém, Bárbara adotou a castidade e repudiava os pretendentes que apareciam. Achando que se a filha convivesse com outros na sociedade, ela aceitaria se casar e assim cumprir seu papel, Dióscoro permitiu que ela saísse da torre e fosse conhecer a cidade. Nos passeios na cidade, por graça de Deus, Bárbara teve contato com alguns cristãos da Nicomédia, que lhe revelaram os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o Deus verdadeiro, a vida de Nosso Senhor, a Trindade e a sabedoria divina. Finalmente, Bárbara encontrava respostas para seus questionamentos. Ela se encantou com os ensinamentos cristãos e se converteu à religião. Em uma ocasião, um padre que vinha de Alexandria a batizou. Contudo, a família de Bárbara não sabia ainda da sua conversão. Ela tornou-se uma cristã fervorosa, sem medo de perseguição. O Império Romano martirizava os cristãos que professavam sua fé. A palavra mártir vem do grego e significa testemunha. Naquele período, as testemunhas de Cristo eram torturadas, entregues às forças do Império Romano e eram mortas nesse processo. O objetivo da tortura era que negassem sua fé no Deus único. Santa Bárbara, conforme nos conta a tradição, não temeu dar seu testemunho, enfrentando até mesmo o próprio pai. Mas voltando à história, algum tempo depois da conversão de Bárbara ao cristianismo, Dióscoro, que ainda não sabia disso, resolveu construir uma sala de banhos na torre em que Bárbara morava. Durante a obra, ele precisou se ausentar da cidade e Bárbara solicitou aos executores que abrissem uma terceira janela na sala de banhos. Além da janela, Bárbara decidiu esculpir uma cruz sobre a fonte. Quando Dióscoro retornou da viagem, ficou curioso com as mudanças feitas no seu projeto para a casa de banhos. Perguntou então à filha a razão para as mesmas. Bárbara, muito feliz, lhe respondeu que as mudanças eram símbolos da sua nova fé. Explicou ao pai que as 3 janelas eram homenagem à Santíssima Trindade e a cruz era para lembrar o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Quando Dióscoro ouviu aquilo, ficou furioso e tentou fazer Bárbara desistir da sua fé. Ao perceber que não teve êxito, obedecendo às tradições romanas,
Dióscoro denunciou a própria filha ao prefeito Marciniano, que a mandou torturar, com o objetivo que renunciasse à sua fé. Bárbara foi submetida às mais terríveis torturas em praça pública, mas não renunciou a Jesus Cristo. Ela permaneceu firme, espantando a todos por sua força e sua fé. Frente às torturas, uma outra jovem da cidade, chamada Juliana, passou a revelar os nomes dos carrascos de Bárbara, o que não era permitido por lei. Como consequência, tanto Juliana quanto Bárbara foram condenadas à morte por degolação. As duas jovens foram amarradas e levadas pelas ruas da cidade, sob gritos furiosos da população que assistia ao seu suplício. Diz a tradição que, dentre as muitas torturas sofridas, Santa Bárbara teve seus seios cortados. No momento da execução da sentença de morte das jovens, o próprio pai de Bárbara tomou a frente para degolá-la. No momento em que Dióscoro decapitou a filha, viu-se um clarão, seguido por um grande estrondo. Era um raio que atingiu Dióscoro e o matou instantaneamente. Ele caiu morto ao lado do corpo de Bárbara, que ele acabara de martirizar. Por conta disso, em razão da forma como viveu e acabou martirizada, Bárbara foi declarada santa por aclamação popular. Ela é considerada protetora contra as tempestades, raios e relâmpagos, além de padroeira dos artilheiros, mineradores e das pessoas que trabalham com fogo, como os bombeiros. Segundo a história, durante o século XII, as relíquias de Santa Bárbara foram trazidas de Constantinopla para o mosteiro com cúpula dourada de São Miguel, em Kiev, na Ucrânia, local em que permaneceram até a década de 1930. A partir de então, as relíquias de Santa Bárbara foram transferidas para a Catedral de São Volodimir, na mesma cidade. Eu agora convido a todos, meus irmãos e irmãs, para que oremos a Santa Bárbara. Ó Santa Bárbara, vós que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que possa enfrentar de cabeça erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas e com a consciência do dever cumprido, eu possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza e de tudo o que existe. Este Deus, que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Por Cristo, nosso Senhor, Santa Bárbara, rogai por nós. Amém. Deus seja louvado. Obrigada por assistir. Deixe seu like. Até os próximos vídeos. Inscrevam-se no canal.